Alô, alô! Caneca aí do Método Sonos. Como você está? O resgate do seu sono. Bem-vindo aí, Lucilene, M. Sally. Como estão? De onde são? Qual cidade? Qual estado? Me contem, me contem, me contem. O resgate do seu sono. Vamos conversar sobre alguns aspectos aqui importantes de como lidar com esta situação, né? E o que a gente já tem consolidado. Bom dia, alô, 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 MCS. Alô, alô, qual cidade, qual estado? Bom, por quais oceanos vamos navegar hoje aqui, né? Cidade de São Paulo, ótimo, Ceci, cidade de São Paulo, muito bom, excelente. O resgate do seu sono. Quando a gente pensar, né, a ideia de resgatar algo, o que é que está em jogo, né? Ontem a gente viu o sono sequestrado, Grande Nakamura. Ontem a gente viu aí a ideia do sono sequestrado. Quem estava aqui ontem e pôde acompanhar? Maria de Fátima. Olá, Maria de Fátima. Quem for mandando pergunta, aquela ideia depois manda novamente, porque eu ainda estou me adaptando à ideia de resgatar elas no início. Muitas perguntas depois ficam presas ali no início, eu fico meio sem saber como resgatar. Bom, o que é que a gente vai ver agora aqui? A ideia de que eu criei esse tema, né? O resgate do seu sono. Quem estava aqui ontem viu que a gente tratou bem do tema do sono sequestrado. Cidade de São Paulo, durmo 3 horas por dia no máximo. Olha só, então, tem que ver o cérebro da insônia. Tá acompanhando aqui a série? Aí do cérebro da insônia a gente viu o quê? Por que o seu sono não chega? Quem tá aqui acompanhando os episódios. Depois o sono sequestrado. E o resgate do seu sono. Ou seja, tem toda uma dinâmica aqui, e aí é importante ver. Então, ok. Vamos lá. A ideia do resgate do sono. Quando a gente pensar a ideia do sono, e aí a gente vai, né, gradualmente compreendendo por quais oceanos vamos navegar. Olha só o sono. E o que é o sono? Você já tem acompanhado aqui, né? Então já estão ficando bastante aí fluentes, né, proficientes aí na ciência do sono, digamos que assim. O sono é essa necessidade fisiológica básica, um comportamento. Então, o primeiro paradigma, digamos que assim, que a gente tem que mudar das nossas concepções, ou seja, da forma como a gente pensa, é entender como o sono é uma coisa solta, aleatória, e não compreender ele como um comportamento. Porque a nossa concepção anterior sempre pensa essa ideia, né, de comportamento associado a movimento, né? Então, tá indo para um canto, indo para o outro, tá se comportando. E a gente tem uma dificuldade, né, de compreender de que ao estar dormindo, né, digamos que ali a gente está inerte, né, atonia muscular, né, ou seja, os músculos ficam levemente parados ali, né, relaxados para o sono, né, tem esse mecanismo, né, essa dinâmica fisiológica chamada atonia muscular, né, ali aquele tônus. E a gente tem uma dificuldade de entender que aquilo é um comportamento. Mas se eu estou parado, eu não estou me comportando. Então isso já é o primeiro equívoco, digamos que assim, o primeiro paradigma, assim, a gente pode fazer essa licença poética aqui, né, usar a terminologia do paradigma, que é um comportamento. Então, se a gente entende o sono como um comportamento, a gente vai responder, isso vai abrir um portal de outras percepções, que é, poxa, se o sono é um comportamento, qual é a ciência do comportamento? Essa é a questão. Quando a gente entende que o sono é um comportamento, e aí dentro da essência do comportamento, a gente tem o comportamento manifesto, né, aquilo que a gente está manifestando, o comportamento não manifesto, né, ou imanifesto, depende da abordagem que se tiver, ou seja, aquele comportamento que ele não é expresso em movimento. Então o sono é um comportamento. Quando a gente entende que o sono é um comportamento, já mudou completamente a nossa percepção. Então, se o sono é um comportamento, eu vou recorrer à ciência do comportamento, que vai conseguir estimular e inibir
neutralizar ou calibrar esse comportamento. E aí aquela pergunta, né? Quando a gente colocou ali o sono, ele é um comportamento, a gente já abriu uma outra camada na percepção. Poxa, se o sono é um comportamento, eu estou com um problema do sono, ou seja, como está aqui, durmo 3 horas por dia, no máximo, ou seja, no máximo, né? Imagine no mínimo como é que a quantidade, então no máximo 3, imagine. Então se o sono é um comportamento, e eu estou com problema no sono, eu estou com problema em nenhum dos meus comportamentos. Estão compreendendo aí a dinâmica? Ou seja, o sono é um comportamento. Né? Ou seja, além de ser uma necessidade fisiológica básica, ele é um comportamento. Então, se eu tenho um problema do sono, eu tenho um problema em um dos meus comportamentos, que é o comportamento de dormir. Então, o comportamento de vigília e o comportamento do sono. O sono é um comportamento. Ok. Quando a gente transpôs nessa camada, a gente vai entender, poxa, se eu tenho um problema do sono, e o sono é um comportamento, eu tenho um problema de comportamento nesse específico. Aí a pergunta segunda, né? Qual é a ciência do comportamento? Alguém sabe aqui qual é a ciência do comportamento? Qual é a ciência do comportamento? Qual é a ciência do comportamento? Quando a gente vai compreender que o sono é um comportamento, além de ser uma necessidade fisiológica básica, ele é um comportamento, e comportamento não é só estar em movimento. Se eu tenho um problema do sono, consequentemente eu tenho um problema de comportamento. Qual é a ciência do comportamento? Psicologia. Então a psicologia é a ciência onde tem o comportamento enquanto objeto de estudo. Então se eu tenho um problema de comportamento, a psicologia também é uma ciência de intervenção no sono. Anderson, como é isso? Porque eu achava que a psicologia era para ficar conversando lá, ficar falando do passado, ficar vendo as coisas que aconteceram na minha vida. Sim, tudo isso existe em uma outra vertente da psicologia, que é a psicoterapia. É uma outra modalidade legítima, válida, excelente, muito boa, mas não se resume tão somente na intervenção psicoterápica, digamos que assim. Ou seja, quando a gente vai pensar em intervenção em psicologia, são das mais diversas ordens. Você tem a psicologia associada a marketing, você tem psicologia associada a projetos públicos, você tem psicologia associada à economia, à educação, né, às questões alimentares, das diversas formas, né? E também, né, na questão psicoterápica, como a gente tem a fisioterápica, né, ou seja, tratar do físico. Então, fisioterapia, tratar do físico. Então, a gente tem, não só quando tem um acidente, né, mas a ideia da postura, né, a ideia de colocar postura para evitar lesão. Então, fisioterapia, tratar do físico. Psicoterapia vai tratar da psique, tanto preventiva como corretiva. Então, olha só quantas coisas nos primeiros minutos aqui a gente está já tirando camadas de equívoco, porque todas essas camadas de equívoco fazem com que a solução fique invisível aos nossos olhos. Então, eu já entendi que o sono é um comportamento, então se eu tenho um problema de sono, eu tenho um problema de comportamento. Comportamento não manifesto, né? Eu fico parado, já é um comportamento. E a ciência do comportamento é a psicologia. Então, se eu tenho um problema do comportamento e a ciência do comportamento é a psicologia, eu posso e devo recorrer à psicologia como uma caixa de ferramentas, entre aspas, né, para resolver esse problema específico aqui. E assim se dá, né, já estamos trazendo aí, descortinar, né, como é o resgate do seu sono. Porque a gente vê naqueles filmes, né, tá lá o sequestrador, sequestra todo mundo, né, botaram os reféns, o sequestro do sono ontem, como a gente viu, e sempre tem aquele agente que aparece, né, de última hora, que vem para poder negociar e tal, ele vem, ele usa uma roupa às vezes diferente, ele não é muito daquele grupo ali dos policiais que se tem, e ele entra em linha de contato lá com o sequestrador e vai negociar o resgate. Então, ou seja, ele tem uma outra linha de abordagem, ele tem uma outra forma de trazer, e aí é aquela história bem que a gente já viu em diversos filmes aí, enfim, é bem comum do nosso imaginário, o resgate dos reféns, enfim, é muito comum nos filmes aí. Então, quando a gente vai pegar esse modelo, né, que é imaginário que está na nossa mente, vai considerar o resgate do nosso sono, esse novo negociador que chega é a psicologia, que vem com estratégias e artifícios, entendendo a ciência do sono, entendendo o sono enquanto um comportamento, para fazer uma intervenção, e aí que é o mais valioso, não farmacológica. Anderson, meu Deus do céu, o que é isso? Não farmacológica, toda hora é uma palavra difícil. Não farmacológica, ou seja, são soluções científicas sem necessidade do uso de medicamentos, quando em grande parte dos casos não haveria uma necessidade de medicação. Anderson, mas como é isso? De onde veio isso? O que é isso? Por que nunca ouvi falar sobre isso? Que é a pergunta. Por que eu nunca ouvi falar sobre isso? Justamente
Porque esses equívocos que a gente está se desfazendo agora aqui, apesar da gente estar desfazendo agora aqui, eles são equívocos ainda muito fortes em diversas áreas acadêmicas, diversas áreas da sociedade, diversos segmentos, e o entendimento não se dá de forma única, né? Ou seja, as pessoas vão entendendo as coisas no próprio tempo delas, e às vezes não dá tempo de esclarecer todo mundo. Então a ideia de que a intervenção não farmacológica, que é via psicológica, né? Ela é uma intervenção que não precisa de medicamentos. Isso já está consolidado no mundo inteiro, já por algumas décadas já. Mas isso tem um nome específico, sim, isso tem um nome específico. Chama-se o tratamento cognitivo comportamental. Né? Vocês podem ouvir também a referência como TCCI, que é terapia cognitivo comportamental. E aí eu vou já logo de antemão já comentando, né, assim, quando falar aqui, né, quando eu estiver falando aqui sobre terapia, bote igual tratamento. Então, tratamento cognitivo comportamental. Anderson, como é porque é tratamento? Que é a insônia, a perturbação do sono, né, os distúrbios do sono. A gente viu a classificação internacional dos distúrbios do sono, ou seja, existe uma classificação internacional dos distúrbios do sono. Fiz uma live aqui especificamente dele, que era os irmãos da insônia. Se você não viu os irmãos da insônia, recomendo fortemente ir e ver essa live que eu fiz. Quem são os irmãos da insônia? A gente viu mais ali de 70, 80 tipos dos irmãos da insônia. A gente viu que a família é grande. Anderson, quando a gente entende esse cenário, quando eu percebi isso, agora eu estou compreendendo que o sono é um comportamento, que a psicologia é a ciência do comportamento, e eu posso utilizar da psicologia para resgatar o meu sono? Sim. Anderson, eu nunca ouvi falar nisso. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu, Anderson, se você não me conhece, sou psicólogo clínico, formado aí há mais de 15 anos. Ao longo do tempo venho me desenvolvendo nessa área de cognição, me aprofundando meus conhecimentos na área da neuropsicologia, né, neurociência de uma forma geral. E criei, né, tem a nossa metodologia, né, a gente tem o IBS, né, que é o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono, onde se aprofundou pesquisa e desenvolveu toda uma metodologia para lidar com essa intervenção não farmacológica do sono, né, que é o método Sonos. E que aí vai ter um momento específico aqui para a gente poder falar dele. Mas o que é importante você entender agora aqui é de que quando você nem sabe que o sono é um comportamento, quando você nem sabe que a ciência do comportamento é a psicologia, você sempre vai associar a psicologia à psicoterapia, que é útil, válida, excelente, mas não é aquela ideia, né? Não é só isso, né? Não desmerecendo, obviamente, mas colocando e entendendo que existe muito mais coisas como eu digo, né, entre dormir e acordar, do que pode julgar o nosso Van Google. Então, quando você bota lá no Google que vê, as referências que se tem não necessariamente estão atualizadas, né, no que existe de mais eficiente ali para tratar daquele ponto específico. Quando a gente pega que é uma doença, ou seja, o que é doença? Aquilo que tem uma coleção de sintomas, né? E aí a gente viu sobre isso, aquilo que se repete atrapalha, né, que é o sintoma. Abre uma nova possibilidade. Agora abre um novo portal de entendimento. Então, Anderson, como é o nome disso? Isso chama-se o tratamento cognitivo comportamental. Anderson, então agora eu posso utilizar ele, não só pode como deve. Não só pode como deve, como assim, você já está atrasada. Por quê? Porque nos Estados Unidos, na Europa inteira, né, diversos países europeus, nos Estados Unidos, isso já é comum. Lá chama CBTI, né? CBT e o I, né? Que é o I. Que é Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, ou seja, o tratamento cognitivo comportamental para insônia. Anderson, por que isso não chega no Brasil? Diversos motivos que em vários momentos eu falo também, mas primeiro o idioma atrapalha a gente, né? O português é um idioma que ele é falado no Brasil, né? Em Portugal o português é diferente, né? Você tem Angola, você tem Timor-Leste, você tem alguns poucos países, né? Guiné-Bissau, mas não são países que são significativos do ponto de vista científico, né? São países que não têm essa proeminência de estar na linha de ponta ali de lança no que existe de mais moderno. Logo, os centros de pesquisas, os centros científicos que se tem, não tem esse poder de colocar, né, essa terapêutica em alta. E o que é que a gente tem? A prevalência da indústria farmacêutica. Então, assim, é muito comum a ideia de prescrição, né? Aquela ideia, me diga o que sentes que eu lhe dou uma prescrição, né? Me diga 2 ou 3 sintomas que eu lhe dou uma prescrição aqui e você segue sua vida não tão tranquilo. Então, ou seja, essa cultura da prescrição a qualquer forma e da medicação como primeira linha é muito da cultura da gente, somada a isso, né? A automedicação, que é muito comum também da gente ter essa ideia de se automedicar, pegar o medicamento de um amigo, de um vizinho, de um parente e tal, e também fazer uso disso. Isso é altamente danoso,
tanto uma prática quanto outra, porque nada disso está alicerçado naquilo que é a regra, né? Qual é a regra? Você fazer uma anamnese criteriosa, fechar ali uma possibilidade, né? Um diagnóstico inicial, se passar alguns exames para poder investigar aquilo profundamente, para a partir daí fazer uma intervenção farmacológica, né? Ou seja, com medicamentos. O ponto que eu trago aqui é que a solução farmacológica é uma via, mas existe a solução não farmacológica, ou seja, sem o uso de medicamentos. E é justamente por isso que o resgate do sono, né, aquela ideia que chega aquele novo agente, como eu brinquei aí no início, esse novo agente do FBI, né, vai lá e vai com outras técnicas negociar e resgata ali os reféns. Então o resgate do sono se dá também por uma intervenção não medicamentosa, tratamento cognitivo comportamental. Já os maiores centros de pesquisa no mundo, existe a Sociedade Internacional sobre as Ciências do Sono, existe os centros de pesquisa em Harvard, em Michigan, Stanford, em diversas universidades que se tem. Isso já é consolidado. E pelo nosso atraso científico aqui em Brasil, aqui as coisas meio que não andam tanto, né? E o que a gente tem? Diversas pessoas que têm o problema do sono, né? Como foi comentado aí, que se dorme 3 horas por noite, e aí a ideia de que sempre eu tenho que tomar algo para resolver um outro algo, e com sono isso não é verdade, isso não funciona, ou seja, não necessariamente eu tenho que tomar algo, né? Em alguns casos sim, raríssimos casos, né? Mas não necessariamente 100% dos casos eu tenho que tomar algo para regular meu sono. Então, melatonina não é tratamento para insônia, chá não é tratamento para insônia, né? Ou seja, benzodiazepínico, que é uma classe que se tem de medicamento, não é necessariamente tratamento para insônia, ou seja, tudo já foi estudado e catalogado, que a gente tem uma grande confusão ao se tratar do sono, inclusive por profissionais da própria área de saúde, por conhecimento muito raso, muito superficial, e não tem a proficiência e o domínio científico do que está se trazendo ali. Então a melatonina, ela é um hormônio, ela é um neurohormônio. Então toda vez que a pessoa está tomando melatonina, ela está fazendo, na verdade, uma reposição hormonal. Agora imagine, a melatonina não é nem para ser tratado como insônia, ela é apenas para regular ali distúrbios que se tem, transtorno de ritmo circadiano, e às vezes jet lag social, né, que é essa ideia de se mudar, jet lag, mudança de fuso horário, alguns casos que se tem de transtorno de sono REM, que aí é outra coisa, não tem nenhum vínculo, tá ali circunscrito, né, nos irmãos da insônia, ou seja, não é insônia em si. Então a melatonina não trata insônia, cientificamente não é o protocolo que se tem, embora você vê aí diversos profissionais de saúde falando como se a pílula mágica, né, você toma e não vai resolver, porque é um neurohormônio. Se você está tomando um hormônio, a sua insônia não é derivado de deficiência de melatonina, você está inclusive prejudicando o seu organismo na medida que você toma um sintético, né, um hormônio sintético, aquilo que é feito em laboratório, você está inibindo a produção endógena, ou seja, a sua própria produção da sua melatonina natural. Toda vez que o organismo ele é inserido um hormônio que está além da capacidade dele, da cota dele, né, você está botando algo exógeno, ou seja, de fora. Quando você bota algo de fora, exógeno, a tendência que se tem é que você iniba, né, seca a produção endógena, a produção interna. Então é um risco que se corre, né, quando nessa ideia da busca da pílula mágica. E como eu falei ontem, né, pílula mágica não existe, poção mágica também não existe. Só nos desenhos que tem lá a poção mágica que resolve tudo. O que a gente tem consolidado no mundo científico? As maiores mentes brilhantes já se reuniram e já chegou num acordo. Ao tratar da insônia, a linha ouro, padrão ouro, chama-se o tratamento cognitivo comportamental. Ponto e acabado. É a primeira linha de tratamento em todos os casos. Da mesma forma quando a gente chega no médico, né, que está com um inchaço, uma torção, tomou uma queda, caiu. Qual a primeira coisa que vai fazer? Vamos tirar um raio-x. Então a primeira coisa a se fazer é tirar um raio-x. Não é assim? A pessoa chega, poxa, caí ali, me machuquei, tá inchado aí, opa, tá doendo demais, vamos tirar um raio-x. Por quê? É naquele raio-x que vai ver se houve, né, fratura no óssea, né? Se houve, o que houve ali, para descartar se tem fratura óssea, não, se houve ali um rompimento de ligamento. Então a primeira coisa é tirar ali um raio-x. Então a primeira coisa ao se tratar da insônia não é tomar um medicamento, a primeira coisa ao se tratar de insônia é fazer o tratamento cognitivo comportamental para insônia. Então o protocolo da TCCI, que é um dos protocolos que eu utilizo aqui para poder conduzir, orientar, né, o paciente nessa retomada, nesse resgate do sono dele, já é consolidado na comunidade internacional científica como a primeira coisa a se fazer, a primeira linha de tratamento. A primeira linha de tratamento. E qual é a nossa cultura?
sempre eu tenho que tomar alguma coisa, sempre eu tenho que fazer alguma coisa, sempre eu tenho que inserir algo no meu organismo. E eu costumo fazer uma analogia, né, uma comparação muito interessante. A ideia do resgate do sono é como se você estivesse montando ali um quebra-cabeça. Imagina a ideia do resgate lá do refém, né? O agente lá do FBI não vai botar algumas pessoas lá dentro, né? Ele vai negociar e vai justamente retirar pessoas, né? Ou seja, a primeira linha dele é liberar os reféns. Então ele vai negociar coisas, não, libere 2 reféns, libere 3, 10 reféns. Então ele não vai inserir refém. E o que eu estava comentando do quebra-cabeça é o seguinte, de que você tem ali para montar o quebra-cabeça do seu sono. Você não fica colocando peças. Porque a grande tendência é que cada peça nova que você coloca só vai lhe atrapalhar você montar o quebra-cabeça. Por que eu estou falando isso e por que eu estou fazendo essas comparações? Isso ajuda a gente a clarificar o entendimento e não ficar perdido no labirinto das ilusões aparentemente úteis e práticas, mas que só vai levar à confusão. E você ficar eternamente enxugando gelo e comprometendo gravemente a sua saúde. Porque se você não tem a saúde do sono, a sua saúde do organismo como inteiro, ela vai se desestruturando. Você vai ficar completa e vai começar a interferir em outras áreas. Anderson, eu entendi isso aí, então tem o sono é um comportamento, a ciência do comportamento é a psicologia, então se eu tenho um problema do sono, eu também tenho um problema do comportamento, e eu posso recorrer à psicologia para poder ajustar isso. Sim, isso tem um nome específico, tem tratamento cognitivo comportamental, mas isso aqui é interessante isso, porque eu nunca ouvi falar isso em Brasil, o idioma afasta, né? Essa conexão com outro centro científico, baixo investimento em saúde que se tem, uma cultura da automedicação e uma lógica muito de medicamentosa, farmacológica, pelo lobby da indústria farmacêutica de uma forma geral. Superficialmente falando, são esses 4 fatores aí que eu posso em outro momento até me aprofundar um pouco mais, mas não é muito o foco aqui. O que você precisa entender neste momento aqui é que se o seu sono foi sequestrado, né, e a gente viu o sequestro do sono ontem, o resgate dele pode advir, né, pode vir de uma intervenção não farmacológica, sem uso de medicamento. Então, agora você não pode dizer, tipo, nunca ouvi falar disso, pronto, já foi apresentado. Então, esse argumento de nunca ouvi falar, agora você já ouviu falar, né, já ouvi falar. Anderson, ok, entendi, muito bom, mas fala um pouco mais sobre isso. Nos meus estudos, né, a evolução é da neuropsicologia do sono, existe a neuropsicologia do sono, para quem nunca ouviu falar sobre neuropsicologia. Ele é um ramo científico que estuda as funções cerebrais, né, e os seus reflexos no nosso comportamento. Então, se existe o comportamento, existe uma estrutura, uma dinâmica cerebral que é responsável para a ativação desses comportamentos dos mais diversos, né? Então, a neuropsicologia dos mais diversos. E tem a neuropsicologia do sono, da qual eu me aprofundo, né, aprofundei meus estudos, especificamente nessa área, né, nesse segmento, nessa área específica, nesse segmento do segmento, para o quê? Criar uma metodologia, um passo a passo detalhado, onde você pode aprender a reabilitar o seu cérebro, né, recuperar para a produção do seu sono natural. Anderson, como é que eu sei um pouco mais sobre isso? Primeira live tem lá o que é o cérebro da insônia. Recomendo que você vá lá, veja o que é esse cérebro da insônia, se você se reconhece ali, e ele vai ter vários insights. O que é importante agora aqui para a gente compreender o resgate? De que, Anderson, eu nunca ouvi falar sobre isso, pronto, agora já foi apresentado. O que a gente mapeou na neuropsicologia do sono? Que a insônia, ela tem 3 fundamentos, né? Ou seja, quando a gente não entende as coisas, a tendência é que a gente fique sempre à mercê, né? Aquilo que a gente ignora acaba trabalhando contra a gente. Então eu já entendi que não é inserindo algo, eu já entendi que não é melatonina, eu já entendi que não é bem assim. Eu comecei a compreender, Anderson, que essa questão do sono e da insônia tem muito mais coisas que não estão sendo ditas por aí. Exatamente, e é justamente por isso que você está aqui, que a gente está aqui. Você vai entender que a insônia, ela tem uma predisposição genética. Genética, é uma predisposição genética. Isso já foi consolidado, isso é um modelo científico há mais de 15 anos. Anderson, então eu estou atrasada, tá bastante. Mas não se preocupe não, aquela ideia, né? A culpa não é sua. Profissionais da saúde também estão atrasados. Então, assim, tá tudo certo, né? Uma vez que você não é especialista na área, é normal não ter um profundo conhecimento. Me admira muito profissionais da área que está atuando na saúde não ter esse conhecimento. Então, isso já está consolidado há mais de uma década. Então, você tem uma predisposição genética. Da mesma forma que tem uma predisposição genética para a obesidade, uma predisposição genética para, né, doenças cardíacas, das mais diversas. Todos nós herdamos uma carga genética dos nossos pais, que por sua vez, né, herdaram dos avós, tataravós, tem toda, né, a árvore, né, genética e tal. Mas qual é a boa notícia disso aí, né? Se você tem uma predisposição genética, predisposição já está dizendo predisposição, não é uma condenação.
não é necessariamente algo que está escrito em pedra que vai acontecer aqui. Uma predisposição é só, como eu sempre falo, né? É um fator fragilizante, te deixa um pouco frágil, mas não necessariamente é uma sentença que aquilo vai acontecer. Então o fato da pessoa ter uma predisposição à obesidade não significa que ela será uma pessoa obesa. O fato da pessoa ter uma predisposição a doenças cardíacas por genes herdados de pais, avós e tataravós não significa que ela vai ter, né, um infarto ou um transtorno cardíaco. Com a predisposição genética, ele é um sinalizador, é um fator, como eu digo, né, fragilizante. Então eu chego no método Sonos, eu explico passo a passo ali, um fator fragilizante. Então você já está um pouco fragilizado naquele setor. Então o fato de você ter uma predisposição à insônia, a insônia tem uma predisposição genética, não significa que você vai desenvolver o quadro da insônia. Então se tem a má notícia, né, que é uma predisposição genética, tem a boa notícia que não necessariamente o fato de ter uma predisposição de fato que vai acontecer aquilo. Então é o primeiro, chamado modelo primeiro P. Então você tem uma predisposição, não é pré, algo que vem antes. Então ok, então eu já estou frágil geneticamente, ok, já tem essa predisposição. A pessoa, né, você, nós todos, eu tenho minhas predisposições as mais diversas, as conhecidas e as não conhecidas, por isso que eu busco preservar a minha saúde, né, como eu sempre digo, quem tem sua saúde preserve, porque depois que perde, para botar no eixo de novo, dá bastante trabalho. Então preserve, então recupere, né, o seu sono aí, porque é desestruturante. Anderson, eu entendi o primeiro P, e qual é o segundo P? A gente tem outros fatores que a gente vai pensar, ou seja, tem uma predisposição genética, mas e como isso acontece? Porque eu estava com essa predisposição desde que eu nasci, mas houve um momento específico na minha vida que alguma coisa aconteceu que me tirou esse eixo regulador, norteador, que tirou minha harmonia, a forma como eu estava, que a partir daí tudo foi diferente. Então, os fatores, né, externos, coisas que acontecem, isso tem um nome específico chamado fatores precipitadores, né? Eu digo, ou então que predispõe, ou seja, eu costumo dizer que é o gatilho, né, ali a faísca, né? Então, os precipitadores. Então, algo se precipitou, ou seja, passou a acontecer, né? Aí tem esse nome técnico, precipitadores. Mas entenda, precipitadores, né? Os fatores que desencadeiam, né? Que faz acontecer. Aquele momento que você aperta o botão na parede e acende a luz. Ou seja, a energia elétrica já está ali, já está tudo instalado, mas quando você aperta o botão, acende. Então, ali você entende que é um fator precipitador. Você precipitou a acender a luz, né? Até porque a palavra precipitar no nosso cotidiano está ligada à ideia de fazer algo sem muito planejamento, né? Ou seja, tem uma outra conotação. Então, para a gente não acabar confundindo, né? Então, fator precipitadores. E que fatores precipitadores são esses? Dos mais diversos. Então, situação de estresse, aí já é exógeno, né? Já é externo, social, é um fator social. Então, você tem épocas, né, de estresse, problemas familiares, problemas, né, sociais de uma forma geral. Vamos pegar a questão que está acontecendo, a guerra na Ucrânia, os ataques a Israel, essas áreas que tem. Então, as pessoas que estão ali, a grande tendência é que elas já tinham uma predisposição genética, com esses fatores agora, né, precipitadores, precipitou ali quadros de insônia gravíssimo, porque a pessoa está ali, a bomba pode cair aqui a qualquer momento, o que será de mim daqui a amanhã, daqui a uma semana, será que estarei vivo? Então, ou seja, todos esses fatores que é de alto estresse, além de desenvolver, né, o chamado TEP, transtorno de estresse pós-traumático. Como está em zona de guerra, o trauma se renova a cada minuto, né? Então ele não é nem pós-trauma, porque ainda está se vivenciando a situação traumática. Necessariamente, muitas pessoas ali vão desenvolver essa insônia por fatores de alta carga de estresse. Anderson, me faça um resumo agora aí desse segundo P. Precipitador. Então alguma coisa aconteceu na sua vida que a partir dali você passou a ter uma interferência. Esses fatores externos, às vezes a gente tem dificuldade de mudar, né? Porque, vamos supor, um ambiente de trabalho, uma fase de adaptação, mudou-se de cidade, né? Mudanças na vida de uma forma geral, uma perda familiar, né? Enfim, coisas que se acontecem, ruptura de vínculos, de laços, ou seja, tragédias familiares e pessoais, perda das mais diversas, ou seja, o caos em planeta Terra, digamos que assim, são esses fatores aí precipitadores. Então a gente já tem os fatores, né, a predisposição genética, e aí quando juntou com ele, aí deu o fenômeno insônia, que ativou aí o hiperalerta e essa ideia de estar buscando. Anderson, quero saber um pouco mais sobre isso. Vai na live do Cérebro da Insônia, a primeira, né, o seu sono sequestrado, os irmãos da insônia, né, tem toda a listinha lá e que a gente está vendo a parte do resgate.
Quando eu peguei a predisposição genética que conectou ali com os precipitadores, você tem agora o fator da insônia. E aquilo começa a gerar um incômodo, começa a gerar um profundo mal-estar. E claro, naquilo que nos incomoda, a gente vai tentar adaptar e resolver aquilo. Então a gente acaba assumindo um monte de comportamentos para tentar resolver aquilo, claro, resolver aquele incômodo que a gente tem. Só que aí que está o grande equívoco. Quando eu vou fazer algo, tudo que eu vou fazer, do qual eu não tenho conhecimento, há grandes chances que eu vá na tentativa e erro, né? Então aí se entra o outro fator, que são os fatores perpetuadores, é o terceiro P. Então se a insônia ela tem uma predisposição genética, né? Uma predisposição genética, e aí você tem ali o fator precipitador, ela é mantida pelos perpetuadores, uma série de comportamentos que a gente tem, do tipo, vou tomar uma melatonina, vou tomar um chá, vou conversar com um, vou falar com outro, vou sair pela internet pesquisando um monte de coisa. Então ela começa por um fator e se mantém por outro fator. Esse fator aqui, perpetuador, que é o terceiro fator, ele é comportamental. Então é ele que mantém a insônia, porque na tentativa de resolver o problema da insônia, a pessoa adota uma série de estratégias da cabeça da própria pessoa, indicações de colegas, de outras coisas, assuntos da internet aí soltos que são úteis e válidos, mas quando aquilo está fora do contexto, aquela orientação não é necessariamente específica para você, mas no desespero a pessoa acaba querendo botar em prática, então fica ali perdido no mundo da falação em si, muita coisa, cada um diz uma coisa. Então a gente começou com uma predisposição genética, isso foi ativado por um fator precipitante, a gente instalou o problema, na tentativa de resolver o problema, que é o nosso comportamento, a gente usa estratégias falhas, e essas estratégias falhas é que vai criando no nosso cérebro a cronificação da insônia. Esses fatores aqui são comportamentais. Como eles são comportamentais, né, eles são os fatores perpetuantes, né, ele que vai perpetuando a insônia. Mesmo depois que passa o estresse, que passa a situação anterior, a insônia se mantém, porque é o comportamento agora que mantém ela funcionando. Então a pessoa tenta fazer uma coisa, e quanto mais ela tenta, mais ela piora. Quanto mais ela tenta, mais ela piora. Ela toma um medicamento e não é o adequado, então ela larga aquele medicamento e vai para a melatonina, e também não resolve, ela vai para uma coisa, ou seja, ela fica ali 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, anos, das diversas formas, porque não se alterou ali uma série de microcomportamentos. É aí, nesse exato momento, que vem o tratamento cognitivo-comportamental, onde a gente vai desmontando, ponto a ponto, esses microcomportamentos. Uma vez que a gente dissolve esse terceiro P, né, que são os fatores perpetuantes, né, o que perpetua, a insônia some. Mas assim, por que some? Porque o fator estressante já se eliminou, e o que está mantendo ela agora é justamente esses fatores mantenedores, né, o que mantém. Eu também chamo de mantenedor. Dentro da literatura científica está lá escrito perpetuantes, né, aquilo que perpetua. Mas para acabar não confundindo, é aquilo que mantém. Então ela iniciou, ela tinha uma predisposição genética, a insônia enquanto a predisposição genética, houve um evento que precipitou ela acontecer, eu comecei a sentir esse mal-estar da insônia. Para resolver isso, eu fui criando estratégias próprias, querendo me informar um pouco mais, assumi uma série de comportamentos que na verdade não resolveu a minha insônia. Eu acabei assumindo o chamado conduta autolesiva, o que é, na tentativa de resolver o problema, eu só piorei o problema. E agora, mesmo depois que passa o estresse, depois que a pessoa se adaptou, depois que passou, a insônia continua, porque os caminhos neurais, a forma como o nosso cérebro entendeu aquele fenômeno, agora ele está consolidado ali. E a pessoa diz, poxa, eu não sei o que está acontecendo. Essa insônia aconteceu naquela época que ocorreu tal coisa. Aquilo já passou e eu continuo sem dormir, porque essa parte, esse cérebro, né, ele virou o cérebro da insônia. Anderson, como assim ele virou o cérebro da insônia? Virou. Anderson, como é que eu vou saber o que é o cérebro da insônia? Tem uma live específica chamada O Cérebro da Insônia. Então recomendo que você olhe aqui onde está, tem lá O Cérebro da Insônia, e você acompanhe. Quando a gente criou ali esses fatores perpetuadores e a pessoa não sabe o que é, ela não vai recorrer, né, à neuropsicologia para resolver isso, porque tudo na cabeça da pessoa, eu vou recorrer a qualquer área profissional, menos na neuropsicologia. Eu nunca ouvi falar sobre isso, neuropsicologia, porque ela associa neuropsicologia à psicologia em si, né? Claro que é um ramo científico, mas não é, né? A ideia da psicologia enquanto psicoterapia. Ela não entendeu que o sono é um comportamento, ela não entendeu que a ciência do comportamento é psicologia, ou seja, várias coisas não entendidas, e por não entendê-las, a solução fica invisível aos nossos olhos. Lembra? O essencial é invisível aos nossos olhos, aquilo que é da ordem da essência. Então ela jamais vai recorrer à neuropsicologia. Então existe a neuropsicologia do sono, que é justamente o que? Esse ramo científico que vai estudar a nossa cognição,
na forma como o nosso cérebro funciona e qual é a relação que se tem com o comportamento para poder tratar e resolver aqueles comportamentos que são mantenedores. Deriva daí o tratamento cognitivo comportamental. Então, como é algo que a gente vai mudar a nossa parte cerebral por meio do nosso comportamento, não precisa fazer o uso de medicamentos. Anderson, tem um nome técnico para isso? Tem. Como é o nome disso? Uma intervenção não farmacológica, ou seja, sem uso de medicamentos. Não é uma fórmula mágica, não é uma coisa, é algo científico já consolidado, chamado TCCI, Tratamento Cognitivo Comportamental para Insônia. Vai ouvir também aí a referência chamada Terapia Cognitivo Comportamental para Insônia. Então, a TCCI, Tratamento Cognitivo Comportamental para Insônia. Então, quando a gente entender que existe um sequestro, né? Esse novo negociador vai fazer o resgate do seu sono sem o uso da medicação. Ah, então existe essa solução? Existe. Anderson, então como é que eu faço o resgate do meu sono? Então, esse resgate do seu sono, você vai utilizar essa terapêutica, que é o quê? O tratamento cognitivo comportamental. O que é o comportamento? Eu vou mapear todos os microcomportamentos que estão sinalizando para a sua parte cerebral não dormir, e toda vez que você sinaliza, ele adia o seu sono e gera esse quadro aí como um comentário aqui, que poxa, eu só durmo 3 horas por noite. Que justamente, aí a gente pegou aquele conceito, né? Existe uma assincronia, né? Um desajuste entre o relógio biológico e o relógio social. Então, socialmente, está marcando 2 da manhã, só que biologicamente o cérebro está entendendo que é 1 da tarde. 1 da tarde não necessariamente se dorme, né? Dia. Se é dia, não se dorme. Então está desajustado o relógio biológico com o relógio social. Anderson, como é que eu fico sabendo mais disso? O cérebro da insônia. A primeira live você pega aqui, você vai conectar e vai assistir. Eu vou lhe detalhar bem como que esse cérebro comum, né, cérebro normal, virou esse cérebro da insônia e ele desincronizou entre relógio social e relógio biológico. Então você sabe cognitivamente, né, que no córtex pré-frontal que é 3 da manhã, só que no relógio biológico está marcando que é 10 da manhã, e 10 da manhã é dia não dorme. Então, claro que eu estou falando aqui de forma mais superficial, só para você entender, né, os primeiros princípios de como isso se dá. Então existe essa assincronia. Pega na sequência de lives e veja as outras também, os irmãos da insônia. Nem todo distúrbio, né, transtorno do sono é insônia, então quais são os irmãos da insônia? E essa dinâmica que a gente está estabelecendo. Então, Anderson, muita coisa, muito conteúdo, meu Deus do céu, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, são os 3 P's, um fator, uma predisposição genética, um fator precipitador que faz a insônia acontecer, e o que mantém ela é o outro P, que são os fatores perpetuantes. Então a gente não muda a nossa predisposição genética, né? A genética está com a gente não altera a nossa genética, pelo menos não até então. E a gente tem os fatores perpetuantes, né? Que se está perpetuando, a gente vai atuar sobre ele. Os precipitadores, o que gera a insônia, né? A gente às vezes não consegue ter a atuação de mudar, porque às vezes depende do contexto social. As pessoas que estão na guerra, né, vamos supor, não vai ter o poder de interromper a guerra ali. Então, ou seja, várias situações que se tem na nossa vida, não necessariamente consegue intervir e mudar imediatamente. Mas o que é que está ao nosso alcance? O nosso fator comportamental, os fatores perpetuadores, e é eles que mantêm a insônia, é neles que a gente vai atuar. E aí está a solução não farmacológica já consolidada. Todos os cientistas do mundo se reuniram e já chegaram no consenso. O padrão ouro, o melhor padrão que tem. O que é o padrão ouro? Qual é o melhor metal que tem? O ouro, né? O melhor metal que tem valioso, digamos que assim, comumente, né? Claro que existem outros metais e tal, mas quando a gente bota o padrão ouro, essa menção se relaciona ao que é o melhor que se tem, né? O padrão ouro é a intervenção não farmacológica, o tratamento cognitivo comportamental para insônia. Então já tem, e que deve ser a primeira linha, ou seja, a primeira coisa a se fazer, como eu dei o exemplo, né? Como você chegou machucado, vai tirar o raio-x para saber se aquilo teve uma fratura óssea, se teve um rompimento de ligamento. Então a primeira coisa diante de uma queixa de insônia é fazer o tratamento cognitivo comportamental para insônia. Poxa, eu nunca falar sobre isso, nunca ouvi falar sobre isso. Agora tá ouvindo falar. Não pode dizer que eu nunca ouvi falar, agora já ouviu falar. Sueli Meirelles, olá Sueli, como é que estão as coisas aí? Então, o que é que a gente percebe aqui? Anderson, eu entendi agora que tem o tratamento cognitivo comportamental.
eu entendi que o sono ele é um comportamento, entendi que a neuropsicologia estuda as funções cerebrais e como ela gera repercussão, né, repercussões no nosso comportamento. E agora eu entendi o modelo dos 3 P's. Existe uma predisposição genética, existem os fatores precipitantes e o meu comportamento que mantém perpetuante. Então a gente vai atuar na parte dos perpetuantes, né? E ao tirar aquilo ali, esse cérebro vai entendendo e vai sincronizando e vai produzindo o seu sono. Como eu já falei nas lives anteriores, o sono é produzido pelo nosso cérebro. Qual é a conclusão que a gente tira disso, além das outras conclusões que a gente já tirou, né? Uma meta-conclusão, que não é tomando algo que você vai produzir o seu sono. Porque ali você está fazendo uma indução química. Você está artificialmente fazendo uma indução química para, né, puxar ali a tomada e desligar a sua parte cerebral. Você está fazendo um processo de sedação, microsedação. Então, assim, os riscos que se tem em você estar utilizando uma solução farmacológica que é útil e válida, mas pode não ser útil e válida para você, é muito grande. Porque você não utilizou da primeira linha. A primeira coisa a se fazer é o tratamento cognitivo comportamental. Fazer uma avaliação completa. Está ali alicerçado por especialista da área. Então, toda terapêutica ela é válida, mas quando ela é aplicada para cada um. Imagina uma pessoa que não tem um problema nos olhos, começa a usar um colírio, né, aleatório. Então aquela solução farmacológica ela é útil e válida, mas de repente não é útil e válida para você. De repente para você ali a terapêutica, como é o consenso científico, é o tratamento cognitivo comportamental, resolveria seu problema. Então a pessoa corre o risco de desenvolver, né, uma dependência química de medicamentos, de desenvolver uma série, ou seja, cronificar aquilo ali, quando aquela solução que é útil e válida farmacológica, mas não era útil e válida para ela, porque outros exames não foram feitos, ou seja, outras terapêuticas não foram tentadas, e o padrão, ou seja, o que é que manda o manual, né, o que é que manda o manual clínico, que diante de uma queixa de insônia, se inicie o tratamento cognitivo comportamental, que é isso que eu venho falando aqui constantemente. Anderson, entendi que o sono é um comportamento, entendi que a ciência do comportamento é psicologia, entendi que tem a terapia cognitivo comportamental para insônia, especificamente para insônia, entendi que tem a neuropsicologia do sono e que aí eu posso intervir isso sem o uso de medicamentos. Exatamente. E dentro desse cenário, você criou aí, né, os elementos para o resgate do seu sono. Então, o resgate do seu sono ele é feito por intervenção não farmacológica, né, dessa forma, entendendo que em alguns casos, né, vai ser necessário fazer o uso de medicamentos, mas são casos específicos. Isso aí vai estar alinhado com um outro profissional da saúde, que a pessoa vai estar em acompanhamento, mas o ponto que eu deixo muito claro aqui, que não é a primeira coisa a se fazer, né? Ou seja, a primeira coisa a se fazer é sair tomando medicamento sem aleatório. Não tem o problema grave de saúde, isso, até o emagrecimento também sofre desse mesmo problema, né? As pessoas se valem de medicamentos para perder peso, vai ficar tomando um monte de inibidor de apetite, e isso causa ali repercussões, né, na parte do sistema nervoso que se tem, né, você tem a parte, né, da parte hormonal para gerar a fome, né, e a sensação de saciedade, né, leptina, grelina, você tem uma série de hormônios ali, né, que gera tanto a ânsia né, de se alimentar quanto a sensação de saciedade. Então a pessoa vai tomando inibidor de apetite, não, eu vou perder peso de qualquer forma. Então essa cultura da automedicação, ou seja, tem um método de como você fazer um emagrecimento. Emagrecimento é outra seara que se tem. Não trato disso, não falo disso, o meu foco aqui é sono, intervenção não farmacológica para o sono, intervenção comportamental, fundamentado na neuropsicologia do sono e como aplicação prática o tratamento cognitivo comportamental. Daí que foi derivado o método Sonos, que é justamente isso aí, né? O caminho científico do sono natural e essa dinâmica que vocês vão acompanhando aí no perfil do Instagram. Então, Anderson, o que a gente viu até aqui? Eu entendi agora que a insônia ela tem essa predisposição genética. Eu tenho os fatores que fazem a insônia acontecer, né, que são precipitadores, e ela é mantida pelo perpetuador. Eu tenho que desmontar o perpetuador e aí eu acabo com a insônia. Pronto, é essa a dinâmica. Essa é a dinâmica. Anderson, se nada disso funcionar, estudos demonstram, né, já foi formalmente demonstrado no laboratório, que tem um índice de 80% a 87% de resolução dos casos de insônia, que não precisaria fazer uso de intervenção medicamentosa. Aí, se nada disso resolver, provavelmente se trata de algo muito mais grave, e aí vai se buscar outras linhas de intervenção.
Mas o que é que o manual diz, ou seja, o que é que o consenso internacional se diz? Faça primeiro a não farmacológica, não coloque química no seu organismo onde essa química talvez não seja indicada para você. Vá gradualmente tratando aquilo que é o padrão ouro. O que é o padrão ouro? Você prefere o que? O padrão ouro, o padrão prata ou o padrão bronze? Padrão ouro, né? Então o padrão ouro é o tratamento cognitivo comportamental. Essa é a dinâmica que se tem. Como que ficou o entendimento até aqui? Sueli Meireles, olá Sueli. Eterni Benício Dias. Como que ficaram o entendimento? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Marli, Marcos Leal, Lurdinha, Andréia, Messi, Joelson, Cia.Kátia, Maria, Gabriel, Ceci, Luciene, um monte de gente, maravilha. Ok, então o que eu recomendo a partir de agora? Compreendam que o resgate do sono ele se dá por meio do tratamento cognitivo comportamental, desmanchando e neutralizando esses fatores perpetuadores que são comportamentais. Anderson, entendi, predisposição genética, fatores que precipitam e fatores que mantêm. Então eu vou tirar o que mantém, já está dizendo o que mantém. Quando você retira o que mantém, a insônia enquanto fenômeno de hiperalerta, ela é mantida pelo cérebro. A gente vai ensinando, reensinando esse cérebro a produzir esse sono. Então, o tratamento cognitivo comportamental para fazer o resgate desse sono, ele é a linha ouro, o padrão considerado de primeira linha aí de intervenção. Não necessariamente é medicamento e não necessariamente você tem que tomar algo, tomar melatonina, tomar nada disso é o tratamento adequado, considerando que se você não tratar a insônia, ela que é aguda vai virar crônica e aí vai gerar um problema de saúde muito mais grave. Então prevenir é melhor que remediar. Eu acho que o recado foi dado aqui, acho que está valendo, já qualquer dúvida me mande pelo direct que se tem. Então, fatores predisponentes, fatores precipitadores, fatores perpetuadores, sono enquanto comportamento, neuropsicologia do sono, o resgate do seu sono. Sucesso, ficamos por aqui, nos vemos na próxima live. Se você conhece alguém que está com problema de insônia, compartilha com ela, manda também essa live. Olha aqui o resgate do sono, manda para alguém que muito provavelmente você conhece, algumas pessoas que têm esse transtorno do sono em si, sofrem com a insônia. E tem toda a série aqui completa. A semana toda foi uma semana de várias lives aí com reflexões e conceitos muito interessantes que vai colocar em um outro patamar de entendimento e perceber a amplitude e o detalhe que é esse fenômeno. Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima live. Olha a caneca do Método Sonos. Bye, 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 bye.